Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro tocante de Ernest Hemingway, O Velho e o Mar. Ernest Hemingway foi um escritor premiadíssimo, ganhou aí prêmio Nobel, ganhou um Pulitzer, ganhou vários prêmios aí durante a sua carreira como escritor. Infelizmente se suicidou, né? Em 1961 se suicida, mas deixou aí um legado escriturístico, uma obra muito premiada e com livros muito bonitos, muito temas que chamam muito a nossa atenção, principalmente este, O Velho e o Mar, que é uma novela, né? É curtinho. Essa edição que eu tenho aqui, a gente está falando aí de 124 páginas. E assim, ele conta pra gente aqui, então, nessa novela, nessa história curta, a história do Santiago, que é um senhor já bem idoso, que é pescador. A história se passa ali em Cuba. E ele já está há 84 dias sem pescar nada. São 84 dias sem pegar nem um peixe que valha a pena. Ele trabalha, a sua vida é essa. Tem um rapazinho ali, um garoto que o ajuda. Não é parente dele, mas é um garoto que o ajuda ali nesse trabalho. E pelo fato dele estar já há tanto tempo sem pegar nada, os pais desse garoto, eles impedem o menino de continuar trabalhando com ele, eles vão direcionar esse menino para trabalhar com outros pescadores, porque, vamos pensar, né? Eles precisam disso para viver, né? Precisam sobreviver. E o garoto é muito ligado ao Santiago, mas ele é obediente aos pais, ele precisa então procurar outros patrões. E o Santiago fica sozinho. Já bem idoso, ele decide, ele tem ali uma certa superstição que a partir do 85º dia a sorte pode mudar, as coisas podem melhorar para ele. Então ele decide ir sozinho fazer uma pescaria. E ele tem uma questão também que é, assim, as pessoas fazem chacota com ele. Algumas pessoas ali fazem chacota com ele, algumas pessoas vão troçar bastante dele ali. Então ele tem essa questão de orgulho, sabe? De ter que sair, de ter que ir sozinho, pegar alguma coisa e provar ali o valor dele, né? Então o Santiago sai, pega ali, monta o seu aparato, né? Suas ferramentas, o seu barco, seu barquinho pequeno e vai então para alto mar, vai para poder tentar pescar alguma coisa no que seria então o 85º dia. E é aí que a história começa, né? E eu digo que é aí que a história começa porque, como o próprio título do livro já deixa explícito pra gente, né? O Velho e o Mar. O livro, então, a história, ela se dá nesse contexto do Santiago ali em alto mar tentando pescar. Ele monta então ali o seu equipamento e é interessante os detalhes, né? Porque 4 linhas que ele vai jogar ali com iscas, cada uma a uma certa profundidade para alcançar ali diversos níveis aonde ele poderia pegar tipos de peixes diferentes. E o ponto principal que vale a pena a gente mencionar é que a história do livro, ela não é sobre pescaria, né? Não é então um manual sobre pescaria ou uma análise sobre a vida do pescador em alto mar. A questão é uma história de vida, é uma história sobre o comportamento humano frente a diversas coisas, frente a diversas situações. É uma história que vai mostrar pra gente como que o Santiago ele lida com o seu contexto de pobreza, onde ele mora, como que ele lida com essa situação de estar há tantos dias aí, quase 3 meses sem pescar nada, sendo que vive da pesca,
como que ele lida com essa questão de ter ali o seu ajudante, um menino que aprendeu a pescar com ele, que tudo que sabe sobre pescaria aprendeu com ele, era o seu fiel escudeiro e agora não pode ir mais? E como que ele vai lidar em alto mar com essa pressão toda de ter que pegar um peixe, de ter que pescar algo para, sobretudo, provar, vamos dizer assim, o seu valor como ser humano. E é fascinante porque ele consegue fisgar um peixe. E ele consegue fisgar um peixe enorme, enorme. O peixe era maior do que o próprio barco dele. E a maior parte, a maior porcentagem do livro vai girar em torno, então, do Santiago tentando trazer esse peixe à tona, né? E aqui sim, obviamente, ainda que não seja sobre pescaria, mas o autor vai descrever, então, os métodos ali do Santiago para poder cansar esse peixe. E é impressionante. O peixe é tão grande, mas tão grande que ele começa a rebocar o barco. E dentro ali da sua técnica, da sabedoria que o Santiago tem sobre como se deve pescar, ele sabe que se ele forçar muito, a corda ali ela vai arrebentar e ele não vai ter então o seu grande prêmio. Então ele precisa ir dando corda e ir deixando o barco ser rebocado por esse peixe gigante, porque a ideia é cansar o peixe. Quando o peixe não conseguir lutar mais, ele então trazer o peixe para si. Só que o peixe vai arrastando e arrasta ele por quase 3 dias. Quase 3 dias ali em alto mar e ele sendo conduzido por aquele peixe. E é nesse contexto, então, que a coisa fica interessante, porque a gente começa a ter, então, um Santiago falando sozinho. A gente começa a ter um Santiago que demonstra nessas conversas com ele mesmo o quanto ele sentia falta daquele garoto, o quanto que era importante para ele pescar esse peixe e o quanto que ele enxergava a relação dele com aquele animal como sendo uma relação de respeito, sabe? Como sendo uma relação de que ele está assim, ele precisa fisgar aquele peixe, ele está assim, ele vai matar aquele animal, mas porque aquilo é necessário. E como que ele enxerga aquilo então como respeito, com respeito? Como que ele vai dialogando de uma certa forma com aquele animal na medida que vai sendo conduzido? E as coisas começam a complicar, né? Ele tem cãibras ali enquanto segura a linha, as mãos dele se ferem enquanto ele tenta segurar, ele não levou comida, então ele precisa arrumar uma forma de comer, então ao mesmo tempo que ele está sendo rebocado por um peixe grande, ele está tendo que pescar peixes menores para que ele possa comer, e a luta que é para ele fazer isso. E o ponto principal, e aqui imagino eu que, pelo menos a leitura que eu fiz foi essa, e esse é o ponto da história. Ele não desiste. Passa um dia, ele não desiste. Ele não pensa assim, tá, pô, já passou um dia, eu tô indo para longe demais, eu vou soltar. Não, ele não desiste. Passa 2 dias, ele não desiste. Ele tá machucado, ele tá com as mãos machucadas, ele não tem direito ali o que comer, a água está acabando, ele não desiste. Mas ao mesmo tempo, o peixe também não desiste. O peixe também não desiste. Então, a gente tem aí esse embate, essa luta de gigantes. Até que então, o peixe se cansa de lutar e começa a nadar mais perto da superfície. E a gente tem aí a luta travada entre o Santiago e o peixe, porque o anzol não mata o peixe, né? Ele precisa então fazer isso quando o peixe já está cansado e já está ali na superfície. E ele precisa então matar esse peixe para levar ele. Só que você vai lembrar que eu disse, o peixe é muito maior do que o barco. E quando ele consegue então matar o peixe ali com o seu arpão, não tem como colocar o peixe dentro do barco. Ele então precisa amarrar o peixe ao barco para então içar vela e com a questão do vento ali, da brisa, ele voltar para casa, ele voltar para a superfície. Já se passaram quase 3 dias. E é aqui que a coisa ela fica emocionante. E se você for alguém que se emociona fácil, assim como eu, você vai se emocionar com essa parte da leitura, porque a Odisseia de Santiago ela se dá
nessa hora que ele então consegue amarrar o peixe ao barco, porque parece que, né, não, o mais difícil passou. Não, o mais difícil não passou. E assim, eu preciso avisar, daqui para diante eu vou dar spoilers. Então, se você ainda não leu o livro, se você né, ainda não teve essa oportunidade e quer ler o livro primeiro, antes de saber o que eu vou falar aqui, então pause esse vídeo aqui, arrume um jeito aí de ler o livro, consiga aí, compre, né? O livro é baratinho, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você, como você sabe, se comprar pelo link que você ajuda o canal, né? Então compre, leia e depois vem aqui para ver o resto da minha análise, né? Se você não gosta de spoiler, tá bom? Você está avisado. Mas seguindo então, o que acontece? Como ele matou o peixe com o arpão, né? E o peixe está amarrado do lado de fora ali do barco, o peixe está sangrando. E sangrando atrai o quê? Atrai tubarões. E a luta dessa volta do Santiago para casa com aquele peixe gigante que ninguém nunca pescou um peixe daquele tamanho ali na região dele. E principalmente ele fez isso sozinho, ele fez isso sem ajuda nenhuma, e ele estava desacreditado como pescador, ele estava desacreditado como pessoa. Isso ia colocar o nome dele em alta, né, em alta pauta ali na região. Ele precisa voltar com esse peixe, e ele já ficou 3 dias em alto mar lutando com esse peixe. Tem toda essa história de luta, sabe? E agora ele precisa voltar. E o que acontece então? Os tubarões começam a vir. O primeiro tubarão que vem, ele consegue matá-lo com o arpão. Só que o arpão fica preso no tubarão no mar. Então agora ele não tem mais o arpão. E aí ele amarra uma faca na ponta do remo, né? Para servir de arma, porque ele sabe que vão vir mais tubarões. E na segunda leva agora vem 2 tubarões. São 2 que vêm. E ele então, ainda assim ele consegue. Só que o primeiro que veio, que ele matou, levou um pedaço do peixe. Os outros 2 que vêm depois, que ele consegue matar, leva também um pedaço do peixe. Só que é impressionante, esse homem não desiste. Esse homem ele podia pensar assim, não, vou soltar esse peixe aqui para não correr o risco desse tubarão comer esse peixe e ainda me matar. Não, ele não desiste, ele se atraca, ele mata os tubarões, o primeiro ele espanta os outros. E aí quando você pensa assim, ufa, espantou os outros 2 que apareceu, ele vai conseguir chegar na praia. Vem mais tubarão, porque tá anoitecendo, né? Então quando chega ali no pôr do sol, aí que vem mesmo, parece que vem todos juntos ali. E ele luta até o fim, ele consegue matar mais um, só que a faca se quebra, a faca que ele tinha amarrado na ponta do remo se quebra. Ele vai usar uma espécie de martelo que ele tem para tentar ali bater, só que os tubarões comem todo o peixe que tinha ficado amarrado do lado de fora do barco. Ele chega na praia e quando ele chega na praia, já tá noite, ele sozinho, quase sem aguentar andar, ele consegue finalmente chegar em casa, cansado, machucado, desolado. E o menino vem então no outro dia cedinho, de madrugada ainda, encontra ele naquela situação, todo machucado, e cuida dele, faz curativos, arruma um jeito de pegar café para ele. E quando o menino volta para pegar algumas coisas, ele vê, né, aquela carcaça gigante e as pessoas ali da cidade em volta do barco de Santiago, que estava ali na praia com aquela carcaça enorme de mais de 5 metros. E aí quando você pensa assim, né, poxa, o Santiago agora vai se fechar na sua tristeza, na sua melancolia, a gente tem um Santiago combinando com um menino de voltar, então, de pegar de novo as ferramentas, de pegar os aparatos ali e voltar para pescar novamente, porque é isso que eles fazem, é disso que eles vivem, é assim que eles levam a vida, pescando. Gente, é fascinante, é fascinante. A forma como esse homem não desiste, o apego que esse menino tem a esse homem e a luta travada que ele tem é uma coisa inspiradora, inspiradora. Eu te aconselho, se você não leu, você chegou até aqui e mesmo assim ainda não leu, leia, porque ainda que você já sabe o final,
a leitura, o diálogo dele, o monólogo dele, melhor dizendo, é uma coisa fantástica e é uma obra muito rica, por isso foi tão premiada, né? É isso. Esse é o nosso livro de hoje, essa é a nossa dica de hoje, o emocionante O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Como eu disse, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você adquirir pela Amazon. Você comprando pelo link, você ajuda este canal, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.